Já começamos falando sobre o assunto quente da semana. O relator da anistia, deputado Paulinho da Força, pretende mudar o foco da pauta da anistia e passar a chamar o projeto de PL da dosimetria. PL da dosimetria das penas. O relator se reuniu com Aécio Neves na casa do ex-presidente Michel Temer, aqui em São Paulo, para debater o tema, para debater os próximos passos desse PL. E quem tem mais detalhes, inclusive alguns bastidores sobre isso, é a nossa repórter Vitória Bel, chegando agora no 3 em 1 com mais informações. O que disse Paulinho da Força, seus aliados, a respeito dos próximos passos deste PL? Está mudando até de nome, não é isso, Vitória Bel? Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa mudança de nome que vem aí para justamente se adequar ao conteúdo. Paulinho da Força confirmou que ele estava conversando com Michel Temer e Aécio Neves sobre um projeto que vai tratar da redução de penas para os presos e condenados por tentativa de golpe de Estado. Então, para ele, o nome de anistia já não faz mais sentido, porque não será dado um perdão, mas sim uma diminuição dessas punições. A gente lembra que ontem, em conversa exclusiva aqui no 3 em 1, Paulinho da Força antecipou que essas conversas iriam acontecer, que ele ia se reunir com o ex-presidente Michel Temer e que a intenção dele era justamente fazer um projeto de redução de penas e que também incluísse o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que não dá para você nominar as pessoas beneficiadas por um projeto de lei. Vai ter que todo mundo ser beneficiado por essa lei, que muito provavelmente vai ser de diminuição do tempo de prisão para crimes como, por exemplo, a tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são uns dos crimes que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Paulinho da Força conversou com a nossa reportagem da Jovem Pan em São Paulo, logo depois que ele saiu desse encontro com Michel Temer e defendeu justamente essa remodulação do projeto. Vamos ouvir. Essa ideia aqui do Aécio Neves, do presidente Michel Temer, para que a gente possa deixar claro que nós não estamos mais tratando de anistia, nós estamos tratando de dosimetria, né? de redução de pena, para que as pessoas que foram presas injustamente possam sair e quem teve problemas, né, naquele ato lá, que assuma seus problemas. Mas nós estamos tratando aqui das pessoas que foram presas injustamente. Mas muito feliz aqui de estar iniciando esse processo de diálogo com duas pessoas das mais experientes do Brasil. Pois é, e o ex-presidente Michel Temer defendeu que esse diálogo para fazer esse texto, a elaboração dessa proposta, que inclusive pode ser votada já na semana que vem, Michel Temer defendeu que exista um diálogo com o STF, com o Palácio do Planalto também. Então, portanto, triangulando Congresso, Planalto e STF para que essa proposta seja uma proposta do que ele chamou de pacificação nacional. Vamos ouvir um trecho. O título é dosimetria, mas o objetivo central é a pacificação do país. Portanto, o Supremo Tribunal Federal deverá também, num dado momento, acordar com aquilo que for estabelecido lá e, de igual maneira, o Executivo. Seria uma espécie de pacto republicano para que pudesse tranquilizar o Brasil. É uma coisa importantíssima. Pois é, Paulinho da Força deve intensificar as conversas com as bancadas partidárias a partir da segunda-feira. Segunda e terça-feira, portanto, ele encontra com os partidos aqui no Congresso Nacional, muito provavelmente já com um pré-texto já definido para apresentar essa proposta já mais ou menos desenhada, um rascunho. Lembrando também que Paulinho da Força comentou com a gente ontem que ele também quer dialogar com as lideranças do Senado, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fechar um texto mais redondo possível, para que esse texto também não seja rejeitado pelo Senado e possa ser aprovado também, não só na Câmara, mas na casa vizinha. Kobayashi. Muito obrigado, Vitória Bel. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui vamos comentar já esse assunto. Deixa eu falar com o nosso time aqui. Alan Gani,
Nesta semana, quando foi aprovada a urgência do PL da anistia, a oposição comemorou, fez festa, redes sociais e cantou e levantou o braço, e aquela coisa toda. No dia seguinte, nomeação de Paulinho da Força e agora já está uma mudança de nome. Água no chope da oposição, Alan Gani? Água no chope da oposição. Aliás, foi muita ingenuidade a comemoração, porque a urgência não tem nada a ver com um clima favorável para anistiar Jair Bolsonaro, mas muito mais uma retaliação do Centrão na figura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para retaliar a esquerda, retaliar o PT, que não deu os votos necessários para a aprovação da PEC da blindagem, muito embora ela tenha passado, muito embora eles conseguiram, mas mesmo assim deram um recado justamente para não ter um precedente numa próxima vez. Quer dizer, houve uma traição, vocês não cumpriram com o acordo, portanto há retaliação. E aí a retaliação, é claro que foi a urgência constitucional, né? Não precisa passar pelas comissões a PEC da anistia, mas a gente já vê como o clima mudou completamente e a PEC da anistia tem sido esvaziada, Koba. Agora eu quero a sua opinião, senhor Fábio Piperno, sobre a participação de Michel Temer nesta articulação. Ele trata o caso agora, o PL, como sendo o PL do Pacto pela Pacificação, cita inclusive ali dá a entender um acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, uma conversa que teria havido entre os ministros, porque se for só dosimetria, não for anistia, aí não tem problema de inconstitucionalidade, aí eles aceitam. Como é que você vê a participação do ex-presidente nisso tudo, hein? Fábio Piperno. Nelson Kobayashi, o ex-presidente Michel Temer, ele encontrou um espaço para se reposicionar no universo político brasileiro. Ele não é mais um político que esteja disposto, por exemplo, a disputar eleições, a buscar votos, né? Até porque Michel Temer, isso é um paradoxo da política brasileira, né? Ele foi, na última eleição que disputou para deputado federal, ele quase não entra. Ele entrou exatamente na repescagem, lá na redistribuição dos votos e tal, das sobras, né? E aí, em seguida, na eleição seguinte, ele foi catapultado à condição de vice, e aí, então, ele continuou na reeleição da presidente Dilma e depois, com o impeachment, se tornou presidente da República. Então, agora, ele nesse papel, e que diga, se foi um papel, na verdade, uma condição, na verdade, que talvez quem tenha identificado tenha sido o ex-presidente Bolsonaro, né? Naquele célebre 7 de setembro de 21, quando ele vai, chama lá o ministro Alexandre Moraes de canalha, e depois, para distensionar o ambiente lá com o STF, houve a famosa carta do Michel Temer, né? Enfim, o presidente Temer, em defesa do Bolsonaro e tal, meio que erguendo lá, enfim, a bandeira branca, né? Enfim, procurando aí um armistício naquele momento com o STF. Desde então, ele se tornou aí uma espécie de guru desse tipo de causa, um oráculo para alguns setores políticos que buscam uma opinião moderada, enfim. Então, é o reposicionamento de Michel Temer. E o Paulinho, espertamente, é outro que, afinal de contas, não nasceu ontem, foi recorrer a essas figuras. Michel Temer, Aécio, que tem muito trânsito lá com o Centrão, com setores também de centro-direita, exatamente para falar, olha, né, vocês sabem muito melhor que eu que anistia cheia não passa. Então, como é que nós vamos poder equilibrar isso? E diga-se, Paulinho, nos últimos tempos, andava meio bravo com o presidente Lula. O presidente Lula demitiu agora, há poucos dias, um importante aliado de Paulinho, indicado por ele para a presidência da Agência Nacional da Extensão e Assistência Técnica Rural, Anater. E agora Paulinho está lá, exatamente com esse projeto na mão que pode incomodar bastante o Planalto. Eu nunca tinha ouvido falar nessa agência. Nem eu, senhor Anater. Você vê quantas agências temos, viu, senhor Alan Gani? Deixa eu chamar o Bruno Musa já com a gente. Está conectado. Bruno Musa, quero a sua opinião sobre essas mudanças todas. A comemoração foi da urgência do PL da anistia, mas a tramitação vai ser do PL da dosimetria. E aí? Pois é, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Koba. Prazer estar contigo novamente. Bom, vamos lá. Um pouco mais do que a gente já vem comentando aí nos últimos dias. Na minha opinião, a gente deveria estar falando dela de forma geral, até porque
independente da oposição de cada um aqui. Isso é a opinião que a gente pode deixar para que cada um tenha no seu ambiente privado. Agora, como é que a gente pode discutir uma redução de uma pena em caso de um julgamento ter sido técnico? Eu fico imaginando, ora, uma pessoa vai lá e rouba, uma pessoa estupra, uma pessoa faz um crime hediondo que seja. Está lá pautado na Constituição em que ele teve uma determinada pena por aquele crime no qual ele foi julgado e foi condenado. Como é que a gente pode começar a discutir uma anistia light? Ou teve golpe ou não teve golpe. E a minha opinião é que não teve. Mas se eles julgaram e chegaram nessa conclusão, me parece que tudo se torna muito mais uma pauta política, onde eles arquitetam em cima de todo mundo, de cada um dos interesses privados, de cada um dos burocratas e de seus próprios partidos, para conseguir chegar numa conclusão. Ora, a gente viu, inclusive, segundo algumas informações dos principais jornais, o Lula comentando essa semana, falando o seguinte: se ele ficar, se referindo ao ex-presidente Bolsonaro, se ele ficar 2, 3 anos preso, está bom. Isso não é justiça. O que manda a Constituição brasileira? Isso é uma pauta política. É uma revanche pessoal que a pessoa fique 2, 3 anos presa. Agora tá bom? Não é assim que funciona uma democracia de verdade, onde o Brasil tem deixado para trás. Não é assim que funciona um país onde tem uma estabilidade econômica, uma estabilidade política e social de médio e de longo prazo. Não é assim que se constrói um país onde gera riqueza, gera renda e crescimento de produtividade. Isso gera o contrário, uma instabilidade e, obviamente, um problema jurídico onde acaba afugentando investimentos. Nós já vimos que nos últimos meses o montante de capital entrando de investimento estrangeiro no país não é mais quantidade suficiente para financiar o déficit em conta corrente dentro do balanço de pagamentos. Tudo isso tem a ver com pautas políticas que nós estamos transformando no dia a dia e esquecendo que a vida está correndo e nós estamos deixando uma imagem extremamente negativa. E aqui me parece que entra todo esse tema da dosimetria. Discutimos algo que é crime ou não é crime? É crime na esfera política e deixamos o técnico de lado? Então eu acho que vale muita atenção para o caminho que o Brasil está indo. Quero entender o seguinte agora, Alan Gani. Diante dessas novidades, a nomeação de Paulinho da Força, a mudança de rumo desse PL que agora é para diminuição de pena e não mais para anistia, como vai se comportar a oposição? Eles vão aderir a esse novo formato? Em troca do quê? O que está em jogo nessa negociação toda? Eles vão se rebelar? Explica aí, Alan Gani, como é que você está vendo a situação da oposição, principalmente? Olha, é claro que essa situação é muito difícil para Jair Bolsonaro, porque inicialmente a anistia era ampla e restrita. E quando eu falo irrestrita, não significava apenas a liberdade de Jair Bolsonaro, mas também a possibilidade da sua elegibilidade. Agora, a gente está falando de dosimetria, então já está implícito, Koba, a ideia de que ele não terá a liberdade. Talvez, o máximo aí numa negociação seja a prisão domiciliar. Eu vejo que não vai agradar a oposição vai bater duro nesta tecla, e principalmente não vai agradar o núcleo duro do bolsonarismo, principalmente o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que não vai aceitar esse tipo de acordo. De qualquer maneira, Jair Bolsonaro agora não tem muita opção. Basicamente, ele tem que torcer para Tarcísio de Freitas ser o candidato, possivelmente será mesmo, é o candidato do Centrão. Inclusive, neste acordo de anistia já está implícito que Tarcísio será o candidato. Em troca, Bolsonaro daria a mão para Tarcísio, chancelaria a sua candidatura para ter os votos. E aí resta para ele a esperança de Tarcísio ganhar e, eventualmente, ele ter o tal do indulto. E Tarcísio conceder o indulto, o perdão. Mas, por hora, a anistia é desfavorável a Jair Bolsonaro e talvez, Koba, teria uma prisão domiciliar. Resta saber se o Bolsonaro vai aceitar e como que vai reagir o seu entorno. É justamente esse o ponto, Piperno? Quem é que está faltando aceitar? Porque o Centrão parece que já está feliz com essa ideia de dosimetria. O presidente Lula, que criticava o tempo todo a ideia de anistia, em relação à tal da dosimetria, deu um passo atrás, já esteve preso, sabe bem essas coisas, enfim.
segundo Michel Temer, é um pacto, inclusive, com o próprio Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Então, parece que quem está faltando assinar esse contrato é o próprio Jair Bolsonaro e a sua base aliada no Congresso. E aí, Piperno? E aí que eu acho que ele não tem que ser convidado para essa questão, para essa discussão. Ele é um condenado, tem que cumprir pena na cadeia, 27 anos. A questão é que há setores do Centrão, e nós já conversamos muitas vezes aqui, eu, Alan, enfim, que desde o início esses setores eram favoráveis à redução de penas ou, eventualmente, anistia àqueles condenados da manifestação direta lá do 8 de janeiro. Né? Então, vejam, hoje, o 8 de janeiro tem apenas 10%, em torno disso, né, dos seus participantes processados presos. Muitos aceitaram o acordo de persecução penal, outros já cumpriram lá 1/6 da pena, já foram para casa, né? Alguns poucos pegaram penas menores, já cumpriram. Também um outro caso de pessoas que foram absolvidas. Então sobraram aí em torno de 140 e daqui a pouco eles também vão começar a poder se beneficiar enfim, da progressão de pena. Então, não vai demorar muito para que não tenha mais ninguém. O que se negocia agora, né, o que se discute lá no Congresso, nessa história de redução de penas, é eventualmente juntar lá um crime com o outro e tal, para aí no bolo todo diminuir alguma coisa. Mas, como nos disse aqui, então, o deputado Luiz Carlos Raul outro dia, ele mesmo falou, olha, eu sou a favor desde o começo de alguma anistia. Só que a anistia que eu defendo e outros setores também é uma anistia modulada. Ele queria dizer o seguinte, é uma anistia para aquelas pessoas, para o núcleo duro, não.